São chegados os tempos, tempos desafiadores, mas que farão surgir uma nova geração. Como reconhecer os sinais? Qual é o papel de cada um de nós? É isso que vamos descobrir. Bem-vindos, irmãos! O tema da nossa reflexão de hoje é uma nova geração para novos tempos. Que Jesus nos abençoe com a sua luz para que possamos refletir sobre este tema tão importante para a construção de um futuro melhor. O nosso estudo está no livro A Gênese de Allan Kardec, capítulo 18, Os Sinais dos Tempos, que inicia dizendo: são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos vão se dar para a regeneração da humanidade. Para quem não acredita, estas palavras não fazem sentido, não têm a menor importância. Para a maioria dos crentes, soa como algo místico, sobrenatural. Seria algo superior à natureza, o que estaria em desacordo com as leis naturais, as leis de Deus. Tudo na criação é a harmonia e está submetido à lei de progresso, fisicamente pela transformação dos elementos que a compõem e moralmente pela depuração, pela purificação dos espíritos encarnados e desencarnados. O nosso planeta Terra, como tudo no universo, está em constante transformação, que a ciência estuda e comprova através dos tempos e da evolução da inteligência. Saímos das cavernas, desenvolvemos novos hábitos de alimentação, de moradia, de convivência, de comunicação. Passaram-se milhares de anos e aqui estamos nós, seguindo o nosso caminho de evolução rumo à felicidade, a um estado melhor. E quanta evolução nas últimas décadas, né? Evolução na área tecnológica, e nós vemos isso aplicado na produção de toneladas de alimentos, de medicamentos, na engenharia, na construção de prédios cada vez mais altos, na comunicação, então nem se fala. E quantos irmãos nossos passam fome e não têm onde morar? Esta é a realidade. A nossa realidade, nos mostrando que o progresso moral não acompanhou o progresso material. Por que será? O que houve? O que aconteceu? Podemos pensar nas facilidades que o dinheiro trouxe, né? Que proporciona e que faz com que cada vez mais se busque ter dinheiro para ter conforto para mim e para os meus. E com isso alimentamos o egoísmo. E aí fomos construindo um muro onde nos cercamos iludidos de que assim estaremos protegidos, que o que fica do outro lado não tem nada a ver conosco, não é nossa responsabilidade. E a altura do muro é proporcional, é do tamanho dos nossos sentimentos, dos nossos interesses, daquilo que a gente já consegue compreender e praticar, das leis de Deus. Este é o muro da ilusão. Infelizmente, muitos desses muros são construídos com o que falta para o próximo. Podemos usufruir os bens materiais, é para isso que Deus nos empresta, desde que fruto do nosso trabalho honesto. Eles devem servir para auxiliar, para facilitar o nosso crescimento moral, e não para nos isolarmos agarrados neles egoisticamente, com medo de perder. Que os bens materiais sirvam para nos tornar pessoas melhores, que nos levem a compartilhar mais, a derrubar todas as barreiras e a lutarmos de alguma forma pelo bem-estar e pelo progresso de todos. O progresso da humanidade se cumpre, é uma lei de Deus. E existe um só caminho a seguir, mas nós
criativos e interesseiros que somos, inventamos, criamos vários atalhos que só nos atrapalham, que só nos atrasam, dificultam a nossa marcha. É quando escolhemos a porta larga, aquela que é mais fácil de passar, contrariando os ensinamentos de Jesus, que nos indicou a porta estreita como a porta que nos leva à salvação. A porta estreita, aquela que requer sacrifícios para que se possa passar. Ela é estreita, por ela só passa o que é importante para o nosso crescimento moral, para o espírito. A pessoa que escolhe este caminho, ela sente a necessidade de mudar, ela está atrás de respostas, de sentido para a vida. E sabe, no fundo sabe, que terá que fazer sacrifícios para destruir o muro representado aqui por tudo que nos impede de avançar. Escolhida a porta estreita, entramos num caminho, num processo contínuo de autotransformação, onde vamos reconhecendo aquilo que precisamos mudar e todos nós temos mudanças, modificações a fazer. Uns precisam mais paciência, outros compartilhar mais. Administrar e valorizar o tempo, afinal, passa tão rápido. E pensar o que é importante para o meu crescimento espiritual. Será que é importante para o meu desenvolvimento saber da vida de alguém famoso? Se ele foi à academia hoje, isso é importante para o nosso desenvolvimento? Não seria melhor trocar este tempo, estes minutos, por silêncio interior, em busca de paz, uma boa leitura, uma boa conversa? Para que tenhamos êxito, precisamos de uma vontade ativa, muito esforço. Vontade fortalecida todos os dias. É como quando se tem que tomar um remédio todo dia. De que adianta tomarmos um hoje e o outro só a semana que vem? Para que dê certo, nós temos que ter este compromisso diário com a mudança de nós mesmos. Podemos comparar a jornada, essa jornada de evolução, com escalar uma montanha. É um exemplo muito bom, porque neste exemplo, nessa escalada, nós temos que levar uma mochila e colocar ali algum alimento, água, uma muda de roupa, algum medicamento, protetor solar. E cada um imagine o que mais levaria. Com certeza o celular iria junto. E aí, à medida que vamos subindo, dependendo do peso que levamos, vamos tendo que fazer escolhas, deixar algumas coisas para trás para poder aliviar o peso, assim de conseguirmos ir adiante. Da mesma forma, para evoluirmos, precisamos nos livrarmos dos pesos das nossas imperfeições, dos nossos vícios e de todos os sentimentos que pesam e machucam o nosso coração, como as mágoas, os ressentimentos. A gente sabe, o coração fica pesado e aí não funciona direito. Nos tira o fôlego, falta energia para subirmos. E à medida que vamos subindo, a paisagem vai ficando diferente da que vimos lá embaixo, quando partimos. Porque do mais alto ampliamos a nossa visão do todo. E isso acontece na nossa vida quando temos uma grande dificuldade, um grande problema para resolver. Pode num primeiro momento não ter solução, é quando estamos lá embaixo, a nossa visão é limitada. E se elevarmos o pensamento a Deus, pedirmos ajuda, abrirmos a nossa mente e o nosso coração para receber as intuições, para receber o auxílio, certamente receberemos, porque nos preparamos, a nossa visão está ampliada, mesmo que a solução não seja aquela que nós esperamos, mas com certeza é o melhor para nós. E se não compreendermos num primeiro momento, com certeza a espiritualidade nos ajudará, nos dando o caminho, a força
para a resignação, para aceitar aquilo que não podemos mudar. Neste processo, nessa escalada, o corpo pode ficar cansado, mas o espírito estará mais leve, grato, certo de que todo o sacrifício valeu a pena. São chegados os tempos marcados por Deus. Este tempo é quando a humanidade está pronta para subir um degrau na escala evolutiva. E não está limitado a certa região ou a um povo. É um movimento universal para o progresso moral, como já aconteceu no decorrer da nossa história. E a natureza nos mostra isso o tempo todo. Quando a árvore está pronta, floresce, dá frutos, dá semente. Quando a criança está pronta para andar, ela levanta, começa a se agarrar nas coisas, sente confiança e começa a caminhar. Nada disso acontece de uma hora para outra, como ninguém acorda um belo dia modificado, coração limpo, inspirado para o bem. Antes fosse assim, mas a gente sabe que não é. Este processo é lento, é gradual. Vemos por nós mesmos quanto tempo para mudar, quanto tempo para criar um novo hábito. É aos poucos que nos modificamos, que amadurecemos. Para algumas pessoas a dor tem que ser bem forte, para outras faz por desejo próprio, é uma escolha individual. E assim vamos caminhando. O item 3 deste capítulo nos lembra que as leis de Deus são eternas e imutáveis, que o seu pensamento anima, movimenta sem interrupção todas as coisas. Esse pensamento em que tudo penetra é a força inteligente e permanente que mantém a harmonia em tudo. Se este pensamento cessasse um só instante de atuar, o que seria do universo? E ele mesmo responde, seria como um relógio sem pêndulo regulador. Esta inteligência, através de Jesus, nos orienta, nos guia, nos mostra, através dos seus ensinamentos, dos seus exemplos, o caminho a seguir para alcançarmos a paz, o reino de Deus, a verdadeira felicidade. E necessitamos avançar, os sinais são visíveis, o nosso planeta Terra passa por grandes transformações físicas e morais. As transformações físicas, umas são naturais, que fazem parte da evolução, e outras provocadas por nós mesmos pelo abuso dos recursos naturais, abuso por falta da moral. Como as secas prolongadas, as enchentes destruidoras que estamos vendo aí acontecer a todo momento, as doenças. É a Terra, é a nossa casa pedindo, implorando por mudanças a todas as criaturas, a todos nós. Parece que muitos ainda não se deram conta de que os maiores prejudicados com tudo isso somos nós mesmos. A humanidade também se agita. Perturbada, ela sofre com a luta de ideias, de grandes conflitos, de inquietações, epidemias, pandemias, que marcaram e continuam marcando com dor as nossas vidas. Para alguns, dor e incompreensão. Para outros, dor e revolta. E para outros ainda, dor, aprendizado, crescimento espiritual, que impele os homens a desenvolverem a inteligência na busca de novos medicamentos para novas doenças, de vacinas, marcas que ficarão registradas na nossa história como tantas outras que nos marcaram profundamente. Neste capítulo, em nota, Allan Kardec fala da Revista Espírita de julho de 1867, onde encontramos o relato de um médium espírita, morador da Ilha Maurícia, sobre uma epidemia que iniciou em 1866 e durou 2 anos e dizimou a população. Esta epidemia foi precedida
por um fenômeno conhecido como chuva de estrelas cadentes, que naquele ano foi impressionante pelo número de estrelas, assustando, fazendo com que os moradores tremessem de medo. E logo em seguida apareceu uma doença mortal que se espalhou rapidamente. Para alguns médicos, seria uma variante da febre de Madagascar, para a qual nenhum remédio fazia efeito. E lendo esta matéria, é incrível o que aconteceu na época. Usavam um medicamento, um tipo de medicamento para aliviar os sintomas. E este medicamento chegou a preços abusivos, fazendo com que somente os ricos pudessem comprar e fazer o uso deste remédio. Mais adiante, o médium fala da luz e do consolo que o Espiritismo trouxe sobre a morte e a fé no futuro, para ele e para os outros membros, proporcionando uma força moral, onde todos foram atingidos pela doença, mas nenhum morreu. E também quantas angústias e tormentos são poupados aos que encaram a morte como uma transformação de seu ser, uma transição instantânea, sem interrupção da vida espiritual. E ele conclui dizendo que o flagelo tem como finalidade operar uma renovação necessária. Tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. A pandemia tem a finalidade de operar uma renovação na humanidade. Renovação é o que necessitamos neste momento que estamos vivendo. Renovação de ideias, de sentimentos, de atitudes, para que avancemos, para que possamos subir um degrau na escala evolutiva dos mundos e caminharmos para a era do Espírito. Caminharmos para a era do Espírito. Temos aí um imenso e possível progresso a realizar para que isso aconteça, para que reine entre nós a caridade, a fraternidade, a solidariedade e nos assegure o bem-estar físico e moral, onde os nossos interesses não estarão voltados somente para a matéria, mas para a conquista de nós mesmos, para a conquista da paz, a paz que vem da consciência desperta, daquele que sabe de onde vem, por que está aqui e aonde quer chegar. Daquele que vê e sente a necessidade do outro, porque se vê no outro. Ali está alguém numa situação em que já estivemos ou poderemos estar um dia, através da reencarnação. Mudanças são necessárias, está nas leis de Deus, leis que regem o universo, entre elas a lei de progresso, que está no Livro dos Espíritos e da qual destaco duas questões que nos estimulam a seguir nos desenvolvendo moral e espiritualmente e a esperar um futuro melhor. A questão 791, onde Kardec pergunta: a civilização se depurará um dia de maneira a fazer desaparecer os males que ela tenha produzido? E eles respondem: sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor. Na questão 793, por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? E os espíritos respondem: vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Então, é chegada a hora de desenvolvermos sentimentos que nos movam, que nos levem a pensar e agir além de nós mesmos e repletos de boas intenções. Aqueles de nós que se sentem cansados de sofrer, não aguenta mais tudo isso, cabe a decisão de assumir a responsabilidade de renovar o seu mundo íntimo, escolher a porta estreita, administrar a sua vontade, fortalecê-la pela fé raciocinada, tendo como meta subir a montanha em busca da verdade que liberta e sentir a paz de estar próximo do Criador.
Temos que todos os dias, ao acordar, lembrarmos dessa decisão e renovar os nossos votos. É importante também lembrarmos que cada um é responsável por sua transformação, não vamos mudar ninguém, a não ser com o nosso exemplo. E também que este mundo melhor já existe um pouquinho dentro de cada um de nós. A nossa missão é torná-lo mais consciente. Que nós adoecemos, nós sofremos com as dores do corpo e da alma, pela falta de conexão, pelo afastamento do bem e do que é sagrado. Precisamos ter paciência e muito trabalho, porque as mudanças não acontecem de uma hora para outra. Muitos séculos são necessários para que haja transformação. Precisamos dar um basta às ilusões, chega deste encantamento anestesiante com as coisas materiais e o falso poder que o dinheiro dá. É hora de cuidar do espírito. Precisamos lembrar que um mundo de regeneração só pode ser administrado com inteligência e moralidade, e esta é hoje a maior necessidade no nosso planeta. Podemos achar que mudamos pouco, que talvez as pequenas mudanças não façam diferença para a humanidade, mas olha só, um pequeno gesto de carinho, de atenção para uma pessoa que está na escuridão, passando por momentos muito difíceis, pode transformar a vida dessa pessoa e também transformar daqueles com os quais ela vive, que com certeza estão tristes, preocupados, e daí mais tranquilos, farão bem a outros, com certeza. Fazer a diferença na vida de alguém é transformador, para quem dá e para quem recebe. Vamos lembrar que os bons espíritos nos dizem que quanto mais se avança, surgem em nós desejos, aspirações que nos animam e que são como pressentimentos de um estado melhor. É uma injeção de ânimo. No final do capítulo, Allan Kardec fala sobre a nova geração e que a transformação moral ocorre de modo muito simples, sem se afastar em nada das leis da natureza, das leis de Deus. Que a regeneração da humanidade ela vai acontecendo aos poucos, simples. Uma nova geração vai surgindo, com a partida de uns e a chegada de outros. Os que não aproveitaram a oportunidade de se melhorarem, praticam o mal pelo mal, já estão sendo levados e continuarão a ser levados a mundos inferiores para que levem os seus conhecimentos e os ajude a avançar. Ao mesmo tempo em que encarnam espíritos melhores e também aqueles que cumpriram o seu tempo, a sua missão aqui na Terra, logo retornarão renovados para renovar, auxiliar na renovação da humanidade. Que os flagelos destruidores apenas destroem os corpos, não atingem o espírito. Apenas ativam o movimento de vai e vem entre o mundo corporal e o espiritual, proporcionando o progresso dos espíritos encarnados e desencarnados, mudando as ideias de um povo ou de uma raça. Simplesmente assim. A natureza vai se regenerando aos poucos. É a esperança que se renova quando vemos surgir em todos os cantos do nosso planeta iniciativas em várias áreas da sociedade de pessoas de todas as idades que buscam, trabalham e lutam por mudanças para o bem de todos. Hoje vemos muitos jovens e crianças, pequenas mesmo, manifestando o sentimento do bem, a preocupação com o próximo, com o planeta e buscando soluções. Encerrando a nossa reflexão de hoje, fica a certeza de que somente o progresso moral da humanidade acompanhado da inteligência pode assegurar aos homens, a todos nós, a felicidade,
aqui na Terra, refreando as más paixões. Que somente esse progresso pode fazer que entre os homens reinem a concórdia, a paz, a fraternidade, fazendo cair as barreiras que separam os povos, unindo-os numa mesma crença fundada nas verdades eternas pelos laços do amor. Que possamos aproveitar as reflexões de hoje, arregaçar as mangas, como se diz, para destruir o muro e tudo que nós mesmos criamos e que nos impedem de ir adiante, de progredir. Que Deus nos abençoe para que não nos falte força, coragem e fé na luta por mais amor, mais justiça e caridade. Muito obrigado, irmãos, pela atenção.